Hello, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a jornalista Renata Fontaneto. Oi, pessoal, tudo bem? E a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. Nesse episódio vamos falar sobre a divulgação das imagens do buraco negro no centro da Via Láctea, o Sagitário A estrela. E no segundo bloco vamos tratar do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que foi essa semana, dia 17 de maio. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco, semana passada, um pouco depois que a gente tinha fechado a pauta do Meandros, a gente já ia gravar, foi divulgada a imagem inédita do Sagitário A estrela. E é um buraco negro, tá, gente? Não é uma estrela. É que fala Sagitário A, e aí vocês vão ler, vocês vão ver em vários lugares que tem um... Esqueci o nome desse negócio. Asterisco. Um asterisco. Que se fala na astronomia como estrela. Então, assim, é um buraco negro no centro da nossa galáxia. E Ana, nossa especialista, a gente tem especialista aqui, só gente boa, né? No episódio passado foi a Bia, especialista em alimentos. E Ana, nossa especialista em astronomia, nos explique o que aconteceu e quais são os impactos dessa descoberta. Então, vivendo e aprendendo, né, gente? Eu nunca imaginei que ia ter uma pauta de astronomia no Trending Topics do Meandros, mas vamos lá. Se você não foi sugado aí por alguma singularidade, provavelmente ficou sabendo que na semana passada nós tivemos a divulgação dessa imagem do Sagitário A estrela, né? O buraco negro que mora no centro da nossa galáxia. A imagem ela foi feita pela colaboração EHT, é uma sigla para Event Horizon Telescope, ou Telescópio do Horizonte de Eventos. Mas para entender o que isso significa, primeiro a gente precisa falar um pouco do que é um buraco negro em si, né? E aí eu tenho uma analogia aqui. Talvez você já pulou em uma cama elástica ou já viu alguém fazendo isso e percebeu que quanto menor é o peso da pessoa, menos distorção aquele tecido vai ter. E vice-versa. E é exatamente isso que acontece no espaço, mas com a diferença de que a massa que vai causar essa distorção é a de uma estrela, de uma galáxia ou de um corpo que seja bastante massivo. E que o tecido dessa cama elástica espacial, né, astronômica, na verdade é o tecido espaço-tempo. E assim, eu sei que parece coisa de ficção científica, mas os buracos negros, eles vêm sendo teorizados há mais de um século. Muito tempo. E a ideia principal é que eles têm uma massa tão grande e eles são tão compactos que eles exercem uma força gravitacional tal que nem a luz conseguiria escapar dessa influência. Então, voltando para a analogia da cama elástica, é como se a gente colocasse assim uma bolinha de gude com uma massa gigantesca bem no meio do tecido da cama elástica. E, consequentemente, qualquer coisa que estivesse em cima desse tecido que está sendo deformado seria atraído para a região dessa bolinha. Mas assim, aqui vale um adendo. Só vão espiralar, né? Só vai cair em direção à bolinha de gude os objetos que estão dentro dessa região de influência. E para nossa analogia, no caso dos buracos negros, nós chamamos isso de horizonte de eventos. E é justamente o nome do telescópio que fez essa imagem que está fazendo muito sucesso. Então, assim, eu sei que geralmente quando se fala de buraco negro, as pessoas têm muita curiosidade se nós vamos ser sugados e tudo mais. E não é assim que funciona. Só vai ser consumido, né? O buraco negro só vai se alimentar do que está dentro do horizonte de eventos. E assim, eu falei de objetos massivos. Então, só para vocês terem uma ideia, o Sagitário A estrela, que é um buraco negro supermassivo, ele tem uma massa muito grande, né? Como o nome já diz. Ele tem mais de 4 milhões de vezes a massa da nossa estrela, do Sol. Iana, se a gente fosse comparar a massa do Sol com a massa da Terra, só pra gente ter uma noção um pouquinho, com algo mais concreto nosso, né? Que é onde a gente vive. Assim, eu acredito que ninguém tenha botado a Terra numa balança, né? Mas a gente tem formas de medir isso. E pra gente ter uma ideia, o Sol, ele é 333, quase 334 mil vezes a massa da Terra. Então, assim, é um número muito grande em cima de um outro número muito grande. Então, o Sagitário A estrela, ele já é muito massivo, né? E para uma outra coisa que é bastante importante, que a gente fala, né, de parâmetros em relação a buracos negros, é que o Sagitário A estrela, ele tá a quase 2 trilhões. Gente, não é milhão nem bilhão, é trilhão. Ele tá a quase 2 trilhões de vezes
a distância até o Sol. E na coletiva de imprensa em que foi divulgada, né, a imagem, os cientistas envolvidos, eles disseram que é como se a gente tivesse tirado uma foto de uma rosquinha, né, uma coisa assim, que cabe na palma da mão, que tivesse na superfície da Lua. Então imaginem isso, a gente olha para à noite uma lua cheia, a gente mal consegue perceber detalhes assim na superfície da Lua, imagina uma rosquinha na superfície da Lua, né? Tamanho o nível de detalhes, de nitidez que foi requerido para imagiar esse objeto. E eu acho que mesmo em um tópico tão abstrato como esse, é muito legal perceber o quanto que a ciência ela é assim colaborativa, né? Ela é feita em várias mãos. Então a colaboração do EHT, ela conta com telescópios espalhados por todos os continentes do mundo. E gente, quando eu falo todos os continentes, é real, tá? Tem telescópio nos 2 polos. É realmente telescópio no meio do gelo. E funciona mais ou menos num formato que a gente chama de interferometria, é uma técnica, na verdade, que é basicamente observar com todos esses telescópios ao mesmo tempo, de forma que a gente tenha uma linha de base observacional do tamanho do planeta. Então, são feitas reconstituições com as imagens que todos esses telescópios coletaram e elas são comparadas com simulações feitas em computador. Inclusive, a imagem do Sagitário à Estrela não foi a primeira feita pelo EHT. Antes, nós tivemos a imagem do M87 Estrela, que é um buraco negro supermassivo também, só que esse é realmente ativo. O nosso, ele é assim, ele tá descansando, digamos assim. E significa, essa relação de atividade, né, significa que ele tem uma alta taxa de consumo de gás. Mas isso não quer dizer que a imagem do nosso buraco negro não seja um feito, assim, maravilhoso, incrível, né? E eu queria até dar uma espécie de testemunho, é que eu tô na astronomia há mais de 11 anos, eu faço pesquisa nessa área há quase 10 anos, e eu não consigo lembrar a última vez que eu fiquei, assim, tão animada com um anúncio desses na área, né? Tamanha a importância desse evento pra gente, ainda mais pra mim, eu trabalho com buracos negros também. Então, realmente super animador, é super desafiador, né? Esperar aí as próximas novidades do EHT. Com certeza, pra gente que tá de fora já é animado, eu imagino pra você que tá muito próximo, né? E para nos ajudar nesse assunto, convidamos o professor Tiago Signorini Gonçalves, que é professor de astronomia do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenador de comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, para os mais próximos. Bom, finalmente conseguimos uma imagem do buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, um objeto que é conhecido como Sagitário A Estrela, e à primeira vista as duas imagens são muito parecidas, e isso realmente é um indicativo de que os buracos negros se comportam de maneira sempre semelhante. Eu acho que isso é um ponto interessante, é uma confirmação do que já se esperava através dos modelos. Ao mesmo tempo existem algumas diferenças sutis entre as duas imagens, talvez alguns nódulos que se podem ver na imagem de Sagitário A Estrela em comparação com o buraco negro em M87, e esses nódulos indicam algumas regiões de turbulência, algumas regiões onde a acreção não é tão homogênea ao redor do buraco negro, mas ao longo de algumas regiões específicas, indicando que o buraco negro não é tão bem comportado, talvez, como o buraco negro de M87. Isso, inclusive, também já era esperado, porque o buraco negro de Sagitário A Estrela, o buraco negro da nossa Via Láctea, ele é muito menor, é importante lembrar isso. O outro buraco negro de M87, ele está muito mais distante, então ele tem mais ou menos o mesmo tamanho aparente nas imagens, mas ele é muito maior e aparece do mesmo tamanho simplesmente porque ele está muito mais distante. Ele é aproximadamente 1000 vezes maior e está 1000 vezes mais distante que o buraco negro da nossa própria galáxia. Isso também quer dizer, isso foi um ponto importante na análise desses dados, isso também significa que o buraco negro acabou sendo muito mais difícil de ser analisado, por isso, inclusive, essa demora, digamos, na imagem do nosso buraco negro, porque como ele é muito pequeno, ele varia muito rapidamente. Essa variação tem a ver com o período da órbita, inclusive, do material ao redor do buraco negro. Então, ele gira muito mais rápido, em questão de minutos até, em questão de
pouquíssimo tempo ele dá uma volta ao redor do buraco negro. Isso quer dizer que tirar uma foto, tirar uma imagem dele é realmente um desafio muito maior. Isso acontece ao longo de várias semanas, até no buraco negro em M87. Então isso acaba dificultando, e eu acho que agora é interessante justamente poder comparar esses pequenos detalhes, essas pequenas diferenças entre esses buracos negros, para que a gente possa tentar entender como, dentro das possibilidades permitidas por esse instrumento, quais as diferenças que a gente consegue identificar e como isso se relaciona ao nosso entendimento de buracos negros. Agora, o próximo passo vai ser continuar analisando essas imagens. Eu acho que a gente não tem muito mais opção de buraco negro para analisar, algo que seja tão próximo, tão grande, realmente é muito difícil. Seria interessante talvez tentar em outros comprimentos de onda, lembrando que essas observações foram de micro-ondas, então se a gente conseguisse no infravermelho, distante, por exemplo, fazer esse mesmo tipo de observação, a gente conseguiria talvez uma imagem até com maior definição. O mesmo vale se a gente conseguisse colocar algum tipo de radiotelescópio, algum tipo de antena no espaço, de forma que a gente possa fazer essa interferometria, combinar esses sinais, como foi feito aqui com telescópios ao redor da Terra, que a gente consiga aumentar o tamanho desse nosso telescópio virtual para o tamanho de alguma coisa na órbita espacial. Essas duas opções são muito difíceis. Tecnicamente isso é muito complicado. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum projeto em andamento que esteja tentando construir algo assim, mas eu imagino agora que com os resultados do EHT isso seja muito promissor. Eu acho que vai ter gente, pelo menos, tentando imaginar formas de tocar um projeto dessa maneira para frente, porque eu acho que foi encorajador ver como esse avanço tecnológico do EHT, combinando esses sinais de micro-ondas, como isso deu certo e talvez considerando como é que a gente pode dar o próximo passo e levar essa técnica adiante ou para outros comprimentos de onda ou talvez para outros telescópios espaciais, quem sabe. Depois desse áudio muito incrível, né, e com muita explicação, assim, bem bacana do Thiago, eu queria dizer que se assim como eu, né, você também é uma pessoa apaixonada por descobertas astronômicas e avanços da área de uma forma geral, então eu acho que eu te convido para um abraço, e eu acho que é muito bacana a gente se perguntar como a gente pode ir além do mero discurso das maravilhas do espaço. E por quê? Por que eu estou trazendo essa pergunta, né? A gente vive essa realidade, né? Corpos celestes e o espaço de uma forma geral podem despertar muito fascínio, encantamento e aquela sensação de que a ciência é muito maravilhosa. E como que a gente equilibra o encantamento com um olhar mais social e político para a astronomia? Eu gosto demais dessa fala da Iana sobre a possibilidade que a astronomia traz para a gente de saber que é uma ciência extremamente coletiva. Toda ciência é coletiva, mas como a Iana disse para a gente está falando de grupos de pesquisa que estão espalhados literalmente em todos os continentes, né? E observando um único evento. Uma coisa que eu lembro muito que rodou na internet quando a foto do buraco negro da galáxia M87 saiu, é que teve uma pesquisadora, ela era fellow de pós-doc em Harvard, o nome dela é Kate Bowman, e ela sofreu uma verdadeira caça por parte de homens que foram checar o envolvimento dela com a imagem gerada. E tem uma matéria muito boa de 2019 do site Vox que conta essa história e que fala como a gente pode encontrar a jornada do gênio solitário dentro da história da ciência. E esse papel é geralmente muito atribuído a homens cientistas, como, por exemplo, o Isaac Newton e o Albert Einstein. E quando esse local é ocupado por mulheres, os homens podem se sentir muito ameaçados. Na época, quando a imagem do buraco negro da galáxia M87 foi gerada, a Kate postou numa rede social dela uma foto, né? Era ela na frente do computador e dava para ver que tinha ali, né, um esboço da foto que saiu do buraco negro depois. E a legenda da foto era o seguinte: assistindo incrédula enquanto a primeira imagem que fiz de um buraco negro estava em processo de reconstrução. E aí o que aconteceu? O perfil de Twitter do Laboratório de Ciência da Computação do MIT retweetou a postagem dela e o negócio virou viral, assim. Teve muita gente falando que ela era a responsável pela criação da imagem. De fato, ela foi responsável pela criação
criação de um algoritmo que desempenhou um papel super importante para todo o processo de geração da imagem, mas ela veio a público depois de toda essa repercussão, reafirmando que ela fazia parte de uma equipe que contava com gente do mundo todo, ou seja, um buraco negro fazendo a gente refletir sobre a autoria de trabalhos, construção coletiva da ciência e também sexismo dentro do meio científico por tudo o que a Kate passou devido a essa imagem que ficou viral, né? E uma coisa bem legal a respeito desse último anúncio, né, do press release do Sagitário à Estrela, é que foi bem bacana a forma como eles pensaram nessa divulgação, porque tinha uma coisa que aparecia uma cientista falando de como ela contribuiu, falando de detalhes, né, da imagem, e aí aparecia um cientista, então tinha esse revezamento, e a gente via que não era algo montado, não era algo artificial, sabe, foi bem natural. Inclusive, assim, eu sou twitteira profissional, né? E aí, logo que o Sagitário à Estrela foi parar no Trending Topics do Twitter, os tweets dos próprios cientistas, eles iam aparecendo na minha timeline. E foi muito legal ver esse lado mais humano, né? Da descoberta, desse lançamento, digamos assim. E, inclusive, com uma parte extremamente importante feita por mulheres, né? Mulheres extremamente, assim, competentes, maravilhosas. Eu até interagi com uma delas, tipo, ai, rainha, sou sua fã. Foi muito incrível, foi muito legal. Cara, que maneiríssimo, assim. E eu acho que isso é bem importante, né? Quando a gente, na verdade, pensa, assim, em termos de instituição, né? Enfim, elaboração de press release, ou quando a gente vai pensar a divulgação de um determinado resultado, determinada pesquisa, a gente não ir atrás apenas das fontes que geralmente são ouvidas, né? E aí, obviamente, né? Quando você para pensar, se uma equipe, é uma equipe, né? Que tá ligada a um telescópio e, enfim, tem bases de observação em diversos continentes, gente, não é possível que tenha só homem, né? E aí, quando você tem... Não é nenhuma preocupação, eu acho que é uma responsabilidade mesmo, né, das instituições, tipo, colocar ali as pessoas que estão por trás da pesquisa, né? E aí você dá representação, né? Quando você tem ali, tipo, as mulheres participando ativamente do press release, mostrando ali como que aquilo foi feito, é representação da ciência, né? Tipo, é visibilidade para a pesquisa delas, é também você entender que, tipo, outras pessoas vão ler aquele press release e, tipo, elas vão ser citadas, né, nas matérias, então, tipo assim, isso é importante pra caramba, né? E aí eu acho que para além dessa questão que a gente tá falando de autoria de trabalho, enfim, as pessoas que estão envolvidas por trás do feito, eu diria que a astronomia, ela também faz a gente imaginar, né, muito e literalmente, porque existem muitos livros, muitos filmes de ficção científica que se passam em outras galáxias e que contribuem para a nossa formação de imaginário social sobre a ciência e sobre, especificamente, a ciência astronômica, sobre as leis do espaço, sobre cientistas e sobre outras possibilidades de mundo. E a gente deve, com certeza, questionar esse imaginário social e que tipo de representação da ciência que está sendo trazida por essas obras, mas a gente também, eu acho que tem o direito, né, de só querer curtir a arte da literatura ou a arte do cinema, mergulhar na ficção científica e que mostra, por exemplo, viagens extremamente loucas, né, em buracos negros, como a gente viu no filme do Interstellar, do Christopher Nolan, de 2014. Então, a Rê, ela abordou uma parte, assim, quase lúdica da astronomia e que com toda certeza tem seu valor. Inclusive, eu sou completamente contra essa galera que critica todo filme de ficção científica, sabe? Fica cortando o barato das pessoas que querem só assistir uma coisinha, mas enfim. Mas eu imagino que muita gente fique se perguntando, assim, qual a importância disso para a ciência, né? Dessa imagem. E no quanto isso impacta as nossas vidas. Particularmente, eu acho uma visão, assim, bastante utilitarista, porque, afinal de contas, nem toda ciência precisa ser aplicada. Mas se você não é do tipo que se empolga com essas descobertas, eu tenho, assim, algumas novidades para você. Foi através de estudos como a relatividade geral, que é basicamente o que rege a dinâmica de buracos negros, que nós conseguimos usar o ícone das pessoas perdidas, assim, e eu sou o maior expoente de pessoas perdidas, que é o
GPS. E assim, tem mais. Nós falamos bastante aqui de imagens astronômicas e como você deve ter imaginado, não dá para ir numa estrela, numa galáxia, numa nebulosa e voltar com um pedacinho, né, desses corpos celestes. Então nós coletamos a luz desses objetos e geramos imagens. Acontece que assim, é bem comum que astrônomos e astrônomas desenvolvam técnicas, programas para processar essas imagens, para que nós possamos ver cada vez mais detalhes e em objetos cada vez mais fracos. Pois bem, algumas dessas técnicas, elas foram incorporadas a exames médicos de imagens, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Então, para cortar isso, né, da próxima vez que alguém falar que a astronomia é só olhar para o céu, ou que dinheiro em ciência é gasto e não investimento, lembrem-se disso, que a astronomia e qualquer outra ciência dura, né, que não tem uma aplicação diretamente ou imediatamente, vocês vão lembrar que a gente pode desenvolver muita coisa a partir desse tipo de ciência, né? Muito bem, então assim terminamos nosso primeiro bloco e vamos para o segundo. Neste segundo bloco, vamos falar da importante data que foi o dia 17 de maio, o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Rê, o que você preparou para nós sobre esse assunto? Então, vamos lá. Eu fico extremamente feliz da gente estar abordando esse dia de luta, né, no Meandros, porque na comunidade da divulgação científica, na minha área, né, no jornalismo e em outros espaços, a gente ainda está muito aquém de um cenário ideal de representação e pluralidade de vozes quando pensamos em populações que são oprimidas social e politicamente, como pessoas pretas, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e a população LGBTQIA+. Nessa semana, a gente vai falar das pessoas que representam e levantam a pauta LGBT, tentando trazer dados sobre a realidade dessas pessoas em espaços de produção de conhecimento e de representação política. Por quê? Porque no dia 17 de maio, a última terça-feira, a gente teve o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e a Bifobia, ou o Dia Mundial de Combate à LGBT+fobia. Eu acho que é importante dizer que essas pessoas sofrem violências diárias com base na sua identidade de gênero e também de acordo com a sua orientação sexual. Se a gente fala de pessoas negras dentro do grupo LGBT, a gente tem mais uma camada, mais um marcador social que pode resultar em crimes como racismo. Se estamos falando de populações LGBT em situação de rua ou de classes econômicas mais baixas, a gente está falando de pessoas em grave situação de vulnerabilidade social e econômica. E é sempre importante a gente nomear essas lentes, esses marcadores sociais, porque eles ajudam a gente a perceber entender os crimes, né, as opressões que estão acontecendo de acordo com essas diferentes realidades. Então, por exemplo, gênero, raça, classe, idade e outros marcadores. Eu nunca vou me esquecer de um aluno que eu tive no Museu da Vida, da Fiocruz. Na verdade, ele era um jovem, né, um estudante de ensino médio que participou de um projeto de divulgação científica relacionado à área de biotecnologia lá na Fiocruz. E quando ele se assumiu gay para a mãe, né, se eu não me engano, ele tinha 17 ou 18 anos, e ele foi expulso de casa por ela. E a realidade dele é a realidade de muitos outros jovens que deixam de ter o apoio de suas famílias e sofrem violências desde esse ambiente familiar que deveria ser um ambiente seguro. E aí teve uma matéria do Jornal Nacional no dia 17, em que dá para perceber que são poucos os estados que calculam a ocorrência de violência contra pessoas LGBT e a porcentagem maior é aquela que ocorre dentro das residências. Por que isso é importante para a ciência? Porque, primeiro que isso, pra gente aqui no Meandros, isso é um dos valores, né? Uma das premissas do nosso programa, o respeito aos direitos humanos. E a ciência precisa seguir e se orientar por esses direitos, né? Que são direitos básicos para toda e qualquer pessoa. Por mais que existam poucos dados sobre a presença da população LGBT em espaços de conhecimento, a bandeira LGBT, ela tá nos laboratórios, nas universidades e em outros espaços de produção de conhecimento de uma forma geral. Muito bem, Rê. Ótima introdução. E como de costume aqui no Meandros, a gente tem que trazer uma pessoa que entenda mais do assunto. E para falar sobre o avanço da pauta
principalmente dentro das universidades brasileiras. Vamos ouvir a Dani Balbi, primeira professora trans da UFRJ, roteirista e doutora em ciência da literatura, e ela também é pré-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Olá, eu sou a Dani Balbi, sou a primeira doutora e primeira professora transexual formada pela UFRJ. Lecionei na UFRJ como substituta de 2019 a 2021. Tenho percebido que a universidade tem se transformado nos últimos anos por conta da força dos atores envolvidos no movimento social em defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Obviamente, a organização desses movimentos não é nova, mas a força que eles adquiriram nos últimos anos tem impactado, pressionado a universidade para que ela se transforme e acolha no seu corpo social esses segmentos diversos. Isso tem tido impactos positivos e o balanço que eu faço é que nós avançamos muito, mas falta ainda muito avançar. Em que sentido nós avançamos? Nós conquistamos a adoção do nome social há cerca de mais ou menos 10 anos nas universidades de modo geral, no Rio de Janeiro, sobretudo nas grandes universidades dos grandes centros urbanos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Algumas universidades públicas, quase todas, têm adotado a política inclusão do nome social de alunas, alunos e alunas transexuais, travestis, transgêneros. Algumas universidades têm também se comprometido com carta aberta pelo direito da população LGBTI, no combate à LGBTI-fobia. E nos últimos anos, sim, a gente tem visto crescer uma série de pesquisas em torno da questão queer, da questão LGBTQIA+, de modo geral. Ainda falta muito, porque em que pese esses avanços, e há que se acrescentar que algumas pós-graduações têm adotado também no seu processo seletivo reserva de vagas para as pessoas transexuais, travestis e não binárias, nós ainda não temos uma política do MEC, do Ministério da Educação, que incentive esses debates e que promova a diversidade e o combate à LGBTQIA+fobia no âmbito das universidades públicas. Nos últimos anos, com o corte de verbas que financiavam a educação, nós temos assistido um redirecionamento das pesquisas para as áreas mais convencionais e algumas com viés até conservador. E, obviamente, as tentativas do MEC, através das linhas de pesquisa e do fomento a determinadas linhas de pesquisa através do CNPq e do CAPES, estrangular esse movimento de oxigenação que nós assistimos nas universidades. Então, é importante que nós avancemos no sentido de garantir a adoção de ações afirmativas através de reserva de vagas, não apenas na pós-graduação, mas também na graduação, a partir de um percentual estabelecido, obviamente, pelas amostragens de institutos como o IBGE, para que pessoas transexuais e travestis possam acessar a universidade, o ensino formal, o ensino superior e ingressar com mais força no mercado de trabalho formal, ocupando postos mais qualificados, para que façam pesquisas que abordem o tema da diversidade, a importância da diversidade para a construção e consolidação do processo civilizacional. Esses são os nossos desafios, esse é o nosso diagnóstico em geral do que as universidades têm apresentado nos últimos anos em relação à pauta de defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Um beijo, muito obrigada pelo convite, até a próxima. Então, eu gosto muito do último ponto que a Rê levantou e no que a Dani abordou também na fala dela, que diz respeito à presença de pessoas da comunidade LGBT em espaços de educação, produção e disseminação de conhecimento, Eu acredito que se nós temos um projeto de sociedade que contemple e acolha a todas, todos e todes, é basicamente essencial que as pessoas ocupem esses espaços e que elas se sintam representadas neles, A gente até comentou algo nesse sentido lá no iniciozinho, no episódio 4 do Meandros, quando nós falamos de mulheres na ciência. Mas, assim, para além do cenário educacional, científico, acadêmico, é importante ter representatividade do público LGBT no cenário político, até porque permeia o conceito de democracia. E para falar disso, eu trouxe alguns dados. Primeiro, uma reportagem da Gênero e Número, que mostrou uma pesquisa feita pela organização Vote LGBT, não sei se realmente lê com a hashtag, hashtag Vote LGBT, que entrevistou 30 representantes do Legislativo de forma anônima. E vale lembrar que a Justiça Eleitoral, ela não tem dados oficiais de candidaturas LGBT
então basicamente é tudo autodeclarado. E segundo essa pesquisa, para o Senado em 2018, nós tivemos 4 candidaturas e uma eleição, enquanto nas câmaras municipais, em 2020, foram 556 candidaturas e 97 eleições. E assim, apesar dos números razoavelmente crescentes, eles se concentram massivamente em candidaturas da esquerda e em estados da região sudeste. Esse público ainda relata que tem muita resistência, né, na doação de recursos para campanhas LGBT e, uma vez eleito, eles sofrem de violência política, né, chegando a casos extremos, como foi o abandono do mandato com o Jean Willis, né, que na época ele era deputado federal. E são vários os motivos apontados para o afastamento do público LGBT da política, né? Alguns deles são o financiamento, o preconceito e, mais recentemente, essa onda conservadora que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E vale lembrar que a comunidade LGBT, ela não precisa opinar e lutar somente por essa causa, né, que já seria muito válida por si só. E esse também é apontado como um dos motivos pelos quais essas pessoas não estão sendo eleitas, né. Tem alguns depoimentos nessa pesquisa em que as pessoas que foram entrevistadas relatam que tem um temor muito grande da população de forma geral que esses parlamentares e essas parlamentares só falem sobre isso, só votem projetos sobre isso e tudo mais. Então eu queria terminar com uma fala do cientista político e professor da Universidade Federal da Paraíba, o José Artigas. Ele falou o seguinte: democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos e liberdades das minorias. Quando as maiorias se compõem e negam os direitos e liberdades das minorias, aí nós não temos mais democracia, nós temos tirania das maiorias. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma representatividade de todo mundo, não existe democracia, gente. Muito bem, então, pra gente finalizar esse segundo bloco, seus comentários finais. Então, eu vou aproveitar a fala da Iana, porque ela estava falando bastante, né, sobre, enfim, representação política, e está rolando uma campanha de repúdio contra a fala transfóbica e racista do deputado Rodrigo Amorim, do PTB, para a vereadora Beni Brioli, do PSOL, que foi a vereadora mais votada da cidade de Niterói, no estado do Rio, e primeira travesti eleita no estado. Isso aconteceu em sessão na Alerj, que, enfim, gente, a Alerj é a nossa Assembleia Legislativa do Estado, isso é um absurdo. E o vídeo que a gente colocou aqui na descrição do episódio é uma prova de crime. Falas como as que ele disse costumam passar impunes, e o caso ocorreu justamente na terça, dia 17, que é o dia que representa o dia de luta que a gente está pautando aqui hoje. E entrando nas discriminações do mundo da ciência, para além do mundo político, a Iana trouxe uma matéria que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, que foi publicada em 2021, na Super Interessante, com dados de um artigo que saiu na Science Advances. E o que esse artigo traz? Foram 1.006 participantes LGBTQIA+, entrevistados, todos trabalhadores das áreas STEM, que são as áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática. O estudo observou que essas pessoas estão mais propensas a passar por limitações na carreira, assédio e desvalorização profissional em relação a outros colegas que não se assumem LGBT. E aí tem outro dado que a gente pode ressaltar, que é o seguinte: essas pessoas também costumam sair mais da área pelas dificuldades enfrentadas e sentem medo de retaliação, o que é óbvio, dificulta toda e qualquer denúncia que essas pessoas possam fazer sobre casos de assédio e LGBTfobia. E aí tem outra matéria da Nature, com uma excelente discussão sobre como as instituições poderiam mudar estruturalmente para receber com mais empatia pesquisadores LGBTQIA+, e tendo como norte os espaços de construção de conhecimento que podem se tornar mais inclusivos e seguros. As recomendações do artigo aparecem por meio de depoimentos em primeira pessoa. E aí no primeiro deles a gente tem a física teórica, transgênero e preta Rontas Farmer, e a gente já pode pensar em alguns caminhos a partir da fala dela. Por exemplo, punição adequada a pesquisadores LGBTfóbicos que desestimulam e acabam desincentivando a participação dessas pessoas por meio de comentários e atitudes. Sistemas de suporte psicológico para essas pessoas
pessoas dentro das universidades ou de institutos de pesquisa não vinculados a universidades. Terceiro, sistemas de bolsas ou vagas que levem em consideração essas pessoas que também sonham, né? Também têm vontade de carreira, né? Querem ter oportunidades iguais. E também, por último, eventos de conscientização dentro das universidades com caráter formativo e visando essa mudança estrutural e cultural também. Muito bem, a gente precisa avançar muito como sociedade ainda nesse debate. E a universidade não está fora disso. As universidades e o meio acadêmico, científico. Mas assim, terminamos nosso segundo e último bloco e vamos para as nossas recomendações. Então, começando as recomendações, Iana, o que você tem de recomendação para essa semana e para a galera passar o final de semana? Gente, eu juro que eu queria fazer uma recomendação mais light, né, mais lúdica, mas enquanto eu tava mexendo no roteiro, eu tava toda amuadinha, né, toda cobertinha e morrendo de frio. E assim, eu acho que a gente precisa usar esse espaço aqui para jogar luz em situações que são necessárias, né? Eu hoje queria recomendar os projetos do Padre Júlio Lancelotti e do Sheik Rodrigo Jalu, eu espero que seja assim que fala o sobrenome dele. Eles dois, eles atuam em São Paulo. E, assim, o que mais me tocou nesse projeto de auxílio deles é que, assim, é um padre e um sheik, né? Um de uma religião e o outro de outra. E eu acho um negócio sensacional ver que eles são capazes de se unir em prol de um bem comum. Eu, inclusive, tinha comentado aqui com a Rei e com o Luciano que eu vi uma foto deles com outras lideranças religiosas há um tempo atrás, e é muito legal ver que a gente é capaz de unir mesmo pessoas de religiões, assim, extremamente diferentes em prol desse bem comum. Então eu vou deixar aqui os links para doação na descrição do episódio, mas assim, se tiver um projeto social próximo à casa de vocês, especialmente nesse momento de onda de frio que a gente está passando, priorizem isso também. E se tiver como, né, tem um cobertor em casa que está sobrando, uma roupa de frio, sempre tem morador de rua que tá precisando, então não deixem de ajudar. Ponto importantíssimo aqui que a Iana trouxe, o padre Júlio Lancelotti é uma liderança incrível aqui de São Paulo em relação à população de rua, e ele vem fazendo esse trabalho há muito tempo, e aí nesse momento de frio, ele ali tá sempre na linha de frente, é bem incrível. Então, sua recomendação pra gente. Então, aproveitando a temática astronomia de hoje, eu vou recomendar um livro de ficção científica da minha escritora amadíssima Ursula K. Le Guin, uma das mulheres responsáveis por levar o gênero de ficção científica ao patamar de arte, top arte, assim, pensa na arte, né? Ela fez isso com a ficção científica ao lado de outras mulheres brilhantes também, e eu tô lendo atualmente um livro dela, Os Despossuídos, o nome, que é um dos mais famosos e conta a história de dois planetas gêmeos, Anarres e Urras, com suas respectivas civilizações. E o mais incrível é que ela já deu indícios de que a física por lá, né, na explicação do funcionamento de cada planeta, né, e de cada civilização, é diferente da física como a gente conhece. E um dos protagonistas, inclusive, é físico, né, a história começa narrando a história de vida de uma pessoa que vai virar cientista, né? E aí, por causa da pauta de hoje, eu fiquei me perguntando como que será que funcionaria um buraco negro dentro do universo, né, da escritora, já que os fundamentos físicos são diferentes. E acho que para além dos questionamentos sobre física, o livro também é super válido pelas questões sociais que ela coloca, principalmente aquelas relacionadas a gênero, e também pela forma como ela escreve, porque ela é muito maravilhosa, então acho que vale a pena. Muito bem, vou colocar aqui pra ler depois. Você já recomendou o Arruaças que eu li e acho que eu vou ter que começar a te seguir ali nas leituras. Siga-me para mais dicas. Sigam a Rê, gente. A minha recomendação é bem de boa e eu vou roubar um pouquinho ali a Renata do primeiro bloco, que é pra vocês assistirem. Se vocês não assistiram, assistam Interestelar, em português mesmo, do Christopher Nolan. Tá disponível na HBO Max.
E é um filmaço, assim, ele é grande, confesso, mas ele é muito bom, ele te mantém preso ali as 2 horas e pouco dele, e é uma proposta muito legal, e chega um ponto ali que vira ficção, e aí é bom porque é bom viajar também, e, né, e não ficar tão preso aqui nas nossas amarras científicas. Mas é isso, gente, assistam Interstellar, tá aí disponível pra vocês, assistam, e é um filme que vale bastante a pena. Se você não assistiu ainda, pega o sábado pra assistir, ou domingo. É isso então, gente. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui, episódio 14 do Meandros. Gente, abraços, Iana, Rê. Hoje o meu recado vai ser muito rápido, porque eu tô com os dispositivos eletrônicos descarregando, então não posso fazer textão. Tchau, tchau, se cuidem. Eu envio um beijo do Rio de Janeiro congelando a 20 graus. Eu já estou com 2 camadas e a blusa de baixo do suéter é de lã. É só isso que eu queria dizer. Beijo, gente. Esses cariocas, viu? Sigam nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast, ou no Instagram, também @meandropodcast. Inscreva-se por meio da sua plataforma de podcasts preferida, ou nos siga no YouTube, caso você prefira vir por lá. Outra opção também é o nosso site, meandros.com.br, e se você quiser entrar em contato, nos envie um e-mail para contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Renata Fontaneto e Ana Martins. Auxiliaram na produção Beatriz Alves e Luiz Bento. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto. A edição de som é do Thiago Miro. E o tema do programa foi composto e interpretado pelo Gustavo Heineken e Henrique Andrade.